Ô Edu, o Domingues disse sobre algumas situações, falou de uma intensidade no segundo tempo, que o time criou por fora, criou por dentro, que teve suas oportunidades, falou do ataque quanto às mudanças aí que ele fez ao longo do jogo e no jogo de hoje, né? Falou que o ataque para a semana que vem depende de como a turma vai treinar aí ao longo dessa semana. Falou de paciência para crescer em confiança. Disse que o time precisa melhorar ritmo de jogo, ritmo de disputa e agressividade, falou que tem que melhorar. Disse que tem a sensação de que o time pode crescer e foi individualmente comentando alguns assuntos também. Chegou a citar dessa história da turma, de como a turma vai treinar para definir o ataque da próxima semana. Citou o Cassierra, citou o Renier. Foi perguntado sobre o Cissé. Aí deu um olhar diferente também sobre o Cissé, que a gente pode falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas agora sim, Edu, com um pouco mais de calma para te ouvir quanto a essa classificação atleticana. O Galo avança a decisão do estadual para o Superclássico na próxima semana e o América para na semi, Edu. Ô Cirilo, primeiro, falando rapidamente do jogo, você tem uma semifinal de ida e volta, mata-mata, e nós estamos falando do segundo jogo, o jogo da volta em que nenhuma das equipes tinha vantagem e foi 0-0 o jogo. É difícil cobrar um espetáculo, né? A gente não tá falando de um jogo... Quem teve a expectativa para América e Atlético hoje? Esperava ver um jogo como um City-Liverpool da 20ª rodada da Premier League? Deve ter achado uma verdadeira M a partida. Mas quem veio com a expectativa de um mata-mata de estadual, num jogo de volta, em que nenhuma das equipes teve vantagem, viu um bom jogo de futebol. Duas equipes com propostas absolutamente diferentes. Não é característica das equipes do Eduardo Domingues, isso que a gente viu aqui hoje, de controle absoluto do Atlético, de muita posse de bola, de empurrar o adversário para o campo defensivo, mas foi o que fez hoje por conta da proposta do adversário, do América. O América nitidamente se defendendo e jogando no contra-ataque, e em vários momentos o fez bem, pecou na finalização. O Atlético com controle do jogo, com muita gente no ataque, em vários momentos fez bem, pecou nas finalizações, no acabamento das jogadas, foram 13 chances do Atlético de dentro da área. No primeiro jogo foram apenas 6. O Atlético sofreu 4 finalizações do América de dentro da área, ou seja, fez com que o adversário tivesse poucas oportunidades, e de todas essas 4, uma claríssima foi no final do jogo, do Gabriel Barros, e das 13 do Atlético, algumas claras, Renier, Scarpa, Hulk, Maicon. O Atlético teve algumas boas oportunidades de dentro da área. Por isso que eu acho que o 0-0 foi um bom jogo, com poucas faltas, equipes que não quiseram reclamar, atrapalhar a arbitragem, fazer muitas faltas, pelo contrário, tivemos poucas para um mata-mata, para um jogo de volta. Então, eu considero que, dentro das expectativas e de tudo que trazia no entorno de América e Atlético, tivemos um bom jogo sim no Independência, que foi concluído com muita emoção porque foi nos pênaltis. E que aí apareceu um cara que tem feito a diferença já há alguns anos com a camisa do Atlético, que é o goleiro Everson, que defendeu 2 das 4 penalidades. Em uma delas ele foi muito perto, acertou o canto, quase defendeu, e na última cobrança bateu como de costume e fez o gol que deu a vitória e a classificação ao Atlético. Falei antes e repito agora, Hugo Souza é um grande goleiro do Corinthians. E ele tem sido sistematicamente convocado para a seleção brasileira. E muita gente fala que a convocação é porque ele é pegador de pênalti. O Everson é melhor do que o Hugo Souza. O Everson, debaixo das traves, é melhor. Com os pés, é muito melhor. É o melhor goleiro do futebol brasileiro, jogando com os pés. E o Everson é tão bom quanto o Hugo Souza nos pênaltis. Para alguns pode ser um pouco melhor, para outros um pouco inferior. E o Everson bate pênalti. Então, é preciso falar do Everson também. Ah, mas ele tem 35 anos, o Hugo é jovem. A Copa é em 2026. Você pode abrir mão de levar um cara que é melhor que o outro, e na outra Copa ele não estava jogando mais. Nós temos goleiro jogando com 45 anos hoje aí. Sim, e que é o melhor do Brasil. E pegou pênalti hoje, inclusive. Exatamente, que é o Fábio, que é outro, que precisa ser falado também. Então, cara, Copa do Mundo é momento. Eu queria só destacar mais uma vez esse cara chamado Everson. Esse cara é diferente, esse cara é um monstro. É um dos maiores jogadores da história do Atlético, para mim o maior goleiro da história. Falando maior, para quem quiser dizer melhor,
pode trazer outros nomes, mas para mim superou inclusive o Vitor, que fez a maior defesa da história do Atlético. Mas o que o Everson faz nesses 6 anos agora, com a camisa do Galo, é um negócio enorme, é um negócio absurdo. Para mim essas características, eu disse no começo do pós-jogo 7K, tornam o Everson incomparável, né? Ele é um goleiro que participa da construção do jogo do Atlético, né? Ele é um goleiro que dá assistência, ele é um goleiro que pega pênalti, ele é um goleiro que bate pênalti, né? Então, assim, além de ser um goleiraço debaixo da trave, que é a primeira função do goleiro, digamos assim. Então, por esse somatório de características, o Everson é um goleiro incomparável na história do Atlético. Além de ser um líder, além de ser um cara que sente, que tem um sentimento do torcedor, a gente já viu o Everson chorar, sentir problemas. Então, eu destaquei o Everson porque ele foi eleito o melhor em campo. Então, eu falei do jogo num combo e destaquei o cara que pra mim, pra nós, né, foi o melhor em campo. Mas esse negócio de melhor da história, isso é pessoal. Quem acha diferente, ok, tá tudo certo, gente, sem problema. Sobre a entrevista do Eduardo Domingues, o Barba, é uma segunda entrevista que a gente escuta e pela segunda vez, muito tranquilo, muito sereno, muito honesto. Gente, guardem o que o Eduardo Domingues falou do Cissé, o garoto. Ele exaltou várias qualidades, mas ele trouxe todo mundo pra terra, né? Todo mundo para a realidade. O Cissé tem várias valências, mas é jovem. E ao mesmo tempo que ele citou várias valências, ele citou alguns problemas que precisam ser corrigidos de um garoto que tem 19 anos e que quando o Atlético ficou de fora pela última vez da final do estadual, ele não era nascido. Tava nem para nascer. Então, esse é o Cissé, que eu repito, o Atlético tem uma joia no elenco, uma joia. É um jogador que tem tudo para render frutos técnicos e financeiros ao Atlético. Potencial enorme. Mas vamos com calma, sem cobrar do treinador algo que o Cissé não pode entregar nesse momento. E ele tem razão. Em vários momentos da segunda etapa hoje, o Cissé deu aquela empolgada, às vezes correu de maneira desnecessária e o time ficou exposto defensivamente. Não é só por conta do Cissé, mas é também por conta do Cissé. Então, gente, baita jogador, uma joia, um potencial enorme, mas vamos aterrissar, pezinho no chão. É porque a gente às vezes confunde as coisas, né? Primeiro, nós estamos falando do menino que tem 19 anos, né? 19 anos, ele é 2007. É um menino de 19 anos, já completados aí, inclusive nesse ano, eu acho, o Cissé. E assim, ele ainda está numa fase de formação. Ele chegou ao Atlético no último ano, no ano passado. Não era para ser profissional, né? Era para terminar a sua formação enquanto atleta no Atlético. Ele é tão bom, ele tem um potencial tão grande, que já nessa primeira pré-temporada do time profissional em que ele faz parte da instituição, ele já foi alçado ao elenco profissional. Ou seja, mais um passo nessa escala evolutiva dele. O que não quer dizer que ele seja um jogador pronto, né? Chega o treinador na entrevista, com 3, 4 dias de contato com os caras, fala: ele tem velocidade e intensidade, mas ele, em resumo, o que ele disse, às vezes precisa correr menos, correr certo, né? Dosar essa história toda, o que é plenamente normal. Isso quer dizer que o Cissé não tem condição de ser o titular do Atlético daqui a 1, 2, 3 jogos? Quem sabe no fim de semana? Quem sabe daqui a uma semana? Quem sabe no jogo do Brasileiro? Óbvio que não, né? Mas que o Atlético tem uma joia nas mãos, com muito potencial, mas que, de novo, né? Tem que ser lapidado, tem que passar por um processo de evolução. E muita calma para não queimar processo, né? O Galo tem um talento vindo de sua categoria de base, mesmo que seja numa captação e mesmo que seja no último ano de base, mas em que os processos têm que ser respeitados. Muita calma nessa hora, que acho que com a orientação, e esse treinador demonstra que tem um olhar diferente realmente, com a orientação necessária, o Atlético vai ter um grande meio-campo para daqui a alguns meses. E o que mais me chama a atenção nesse início de Cissé é personalidade. Não esconde do jogo, Edu. É um atleta de personalidade impressionante. E isso faz muita diferença. Agora, Cirilo, quando a gente fala do cuidado, e eu tenho certeza que do outro lado muita gente tocou nesses nomes. Ah, mas o Neymar. Ah, mas o Vinícius Júnior quando começou. Ah, mas o Estevão. Vamos parar de comparar jogadores que estão surgindo com gêniozinhos. Quantos meninos com esse peso surgem por mês no Brasil? Pouquíssimos. Estevão, Neymar, que são gênios. O Cissé é uma joia, um cara com potencial enorme, personalidade incrível. E quando o Domingues fala e traz para a fala dele a realidade, o Cissé tem muito a melhorar por ele, mas tem muito a melhorar por um ajuste coletivo desse time.
Você pode ter certeza que isso que o Domingues falou hoje a respeito do Cissé pode ser melhorado com um ajuste coletivo da equipe. Todo bom jogador rende mais num bom time coletivamente, num time de futebol, e que o Atlético ainda não está nesse nível. Nem hoje, que fez pra mim um jogo correto contra o América. Aliás, 14 jogos do Atlético em 2026. Hoje, Cirilo, foi a segunda vez que o Atlético não tomou gol. Incrível. E coincidentemente, os 2 jogos que o Atlético não sofreu gols, ele também não marcou gols. Mas ele criou mais que os adversários. Contra o Tombense, fase de classificação, e hoje contra o América. Não marcou por problemas de tomada de decisão, por incompetência de atacantes e por competência de goleiros. E não sofreu gol por incompetência de adversários, por uma consistência maior defensiva e por competência do goleiro, no caso do Everson. Falei aí do Cissé. Agora, vamos falar um pouco do que a gente viu de novidade no Atlético. Início de jogo. O Galo sem pontas, né? Como a gente já trazia antes da partida, na nossa prévia, o que a gente imaginava. Eu não imaginei isso, porque eu conheço a fundo o trabalho do Domingues e porque eu estava nos treinos, não. É porque a gente foi pescando coisas das coletivas, né, Cirilo? De ter alguém perto do Hulk, para ter alguém perto do Hulk. Alguém ia ter que sair desse time. E aí um time que tem sofrido muitos gols. Você não vai tirar lateral, você não vai tirar volante e você não vai tirar meia. Então você tira o ponta e ataca com os laterais. Então, foi um quebra-cabeça que a gente montou antes do jogo e que foi confirmado na partida, com mais um acerto do Vitor Hugo, aliás, do Maicon defendendo como zagueiro, que a gente também falou antes do jogo, dessa possibilidade dele afundar entre os zagueiros, o Atlético num primeiro momento trabalhar com linha de 5 e no mesmo jogo, sem trocar peças, mudar o sistema, e foi o que aconteceu. Aí o Maicon, ele foi pra frente da zaga, linha de 4. No segundo tempo, tendo o Scarpa mais aberto, o Lodge mais por dentro, quando no primeiro tempo Lodge e Preciado foram alas. A tentativa no segundo tempo de ter o Preciado mais como um ponta e trazendo o Franco para defender essa última linha. E aí ele citou um problema físico do Preciado, que não é novidade, né? Isso já havia sido dito pelo Sampaoli logo da estreia do Preciado, ou seja, ele chegou com um problema físico. O Preciado que ainda não foi arrumado ou melhorado, vamos dizer assim, e se necessário que ele saia, fique fora alguns jogos para que ele esteja saudável. Isso só atrapalha o Preciado. Gente, o Preciado não é isso aí que está jogando. Ele não está jogando bem. Todas as críticas e vaias são justas. Ele está muito mal, mas ele não é esse jogador ruim. Eu já comentei muitos jogos da seleção do Equador. Ele é bem melhor do que isso. Ele joga muito mais que isso. Por isso o Atlético contratou. E se ele tá com algum problema de tornozelo, de joelho, enfim, físico, que o Atlético trate do Preciado, do problema que ele tem, para tê-lo saudável, para não queimar o Preciado. É a minha opinião. Se o clube pensa diferente, eu respeito. A opção pelo Alonso. Ele falou na coletiva, o Cláudio reforçou agora, o Vitor Hugo que tomou 8 pontos. Aliás, eu não perco a piada. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Vitor Hugo tem o dobro de pontos de Atlético e Cruzeiro somados, né? Inacreditável. No Campeonato Brasileiro. Tá com 8 pontos. Os dois somados são 2. Brincadeiras à parte, tá aí explicado. O Alonso que perdeu um pênalti, mas que fez um jogo ok. Durante os 90 minutos, e perder pênalti faz parte, gente. O Hulk perdeu também na final da Sul-Americana. O Everson perdeu também na Supercopa contra o Flamengo, naquela maluquice que foram os pênaltis lá. Então, perde quem bate. Bateu muito mal o Alonso, mas a equipe acabou vencendo. E no final, o Domingues, ele coloca um time mais ofensivo. 2 pontas, Minda e Dudu, deixa o Atlético mais ofensivo. Uma pressão enorme para cima do América, coloca o Cassierra, outro ponto interessante para a gente debater. Tem sido muito falado, né? O Cassierra tem tido pouco tempo. Minha percepção, sabe por que o Cassierra, quase que eu soltei um Pansieri, sabe por que o Cassierra ele tem tido pouco tempo? Porque ele disputa a posição com o Hulk. É evidente que sim. Então, o Cassierra tem entrado menos porque o cara que tá na posição que ele vai jogar e que tem feito a função dele chama Hulk, é o Givanildo, é o Hulk. Então, pode ser que a partir de agora ele não dispute posição com o Hulk? Pode ser que ele dispute com o Renier. Exato. Mas é que o Renier tem um início de ano melhor, né? E até aqui ele disputava com o Hulk, mas agora mudou o treinador, né? Então pode ser que a gente veja em algum momento o Hulk e Cassierra mais tempo, porque hoje a gente viu no final da partida. Ele joga menos porque o titular dele hoje é o Hulk.
Então vamos dar tempo, gente. Vamos dar tempo. E outra coisa que eu vou fazer um pedido. Você vai ver cada vez menos... Aliás, eu vou parar de falar isso. Vamos parar de comparar treinadores anteriores. Até hoje tem gente trazendo o Cuca pra conversa. O Sampaoli, gente, já esfriou, cara. Já esfriou toda a crítica que se faz. Ah, mas o Sampaoli... Não, mas o treinador anterior... Agora é Eduardo Domingues. Eventualmente, ok, eu vou até aceitar falar de Sampaoli, de Cuca, de Filipão, mas vamos tentar enxergar mais o Atlético do Eduardo Domingues daqui pra frente, menos do Sampaoli, menos do Cuca. Há uma mudança, o Atlético trocou de treinador, a análise agora tem que ser feita com um novo técnico. Uma semana de trabalho, uma semana para melhor entendimento do que é a ideia dele. Hoje a gente já viu algumas coisas diferentes e há uma dificuldade de adaptação de atletas, o que é absolutamente normal. O time sentiu isso em determinados momentos do jogo e ele trouxe para a coletiva. Ele quer mais rapidez nas duas transições, ofensivas e defensivas. Ele não usou a palavra contundência, eu não me recordo agora qual a palavra, acho que você até anotou, do sistema ofensivo. Mas ele quer um sistema ofensivo com maior rapidez na tomada de decisão. Ele falou de ritmo, né? Ritmo. Melhorar no ritmo de jogo, de agressividade, de agressividade. E tem a palavrinha contundência também, que o Atlético precisa melhorar, porque cria as oportunidades, mas peca. Isso faz falta, cara. Hoje fez. O jogo foi 0-0, porque pecou na agressividade, na contundência, nas tomadas de decisões. Mas isso é normal. Agora é início de trabalho do Eduardo Domingues. E ele tem pela frente uma decisão, um clássico. Sortudo esse cara, né? Primeiro jogo, clássico contra o América. Jogo decisivo, não podia perder. Jogo seguinte, clássico contra o Cruzeiro, Mineirão dividido. O Domingues vai ver o que vários treinadores não viveram, né? Que é uma das coisas mais lindas que nós temos aqui, que é um clássico meio a meio no Mineirão. E que seja um grande clássico com torcidas divididas, que seja capacidade máxima de vendas, que as duas torcidas comprem a ideia. Eu sei que nem atleticano nem cruzeirense está satisfeito com o que tem visto, mas, gente, é decisão, é final de campeonato. Comprem as ideias dos seus treinadores, dos seus times, vá pra cima. Vá pro jogo, você que ainda não teve a oportunidade de vivenciar um clássico meio a meio, vai, cara. Tenta ir, porque é legal pra caramba. Graças a Deus, eu sou da geração que viveu isso. Eu vivi isso na arquibancada. Eu vivi isso muito pouco como comentarista, como jornalista. E eu tô muito feliz em viver isso novamente no próximo final de semana. Mas a gente não vai viver isso sempre. Vou trazer a turma pra realidade. Não vai ter clássico meio a meio. Comando de jogo do Cruzeiro no Brasileirão. Não vai ter clássico meio a meio na Arena MRV. Tô sendo muito realista. Se tiver, eu vou ficar surpreso com isso. Mas vamos curtir então esse, que é mando da federação, que é uma ideia legal, jogo único. Então você que tá pensando em ir, vá com o propósito de torcer, de ganhar no gogó do seu adversário, como a gente já viu várias vezes antigamente. Vá só com esse pensamento, para curtir um futebol, para curtir um clássico que cada vez menos a gente tem a oportunidade de curtir, que é o clássico com torcida dividida. E os dois técnicos, um muito pressionado, o Tite, vai ter uma semana para trabalhar, o outro com muita esperança por parte do torcedor, o Barba, vai ter uma semana para trabalhar e que a gente tenha uma grande final de campeonato estadual. E quando eu falo grande final, não é nem pela plástica do jogo, é por tudo que envolve o entorno dessa partida, e eu não tenho dúvida que a Itatiaia prepara uma cobertura de Itatiaia, uma cobertura espetacular do maior jogo do nosso estado, que vai decidir mais um campeonato estadual. Eu vou chamar de Cruzeiro e Atlético pela campanha, né? A campanha do Cruzeiro foi melhor, então eu vou chamar de Cruzeiro e Atlético. Pode ser que me desmintam durante a semana, mas vamos aguardar. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui.